Jonas capítulo 1. Verso 1 até o versículo 7. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que descia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio, ele disse: Que se passa contigo? Agarrando no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizíamos aos outros: Vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E agora vamos lá para Mateus capítulo 8. Evangelho de Mateus capítulo 8. Versículo 23 até o 26. Mateus 8, 23 ao 26. Diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança. Amém? Aleluia. Vamos orar? Já oramos? Vamos orar de novo, né, se tiver orado. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por cada vida aqui nesse lugar. Que o Senhor venha falar conosco nessa hora. Ministre em nossos corações, ó Deus, a Tua palavra. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez ali naquele encontro, na vida daqueles homens. Continue, ó Deus, a mover, continue a fazer grandes obras. E nós queremos pedir que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre esse lugar nessa noite. Que o Senhor coloque as Tuas palavras na minha boca. Abençoa as nossas crianças. Ó Deus, usa os professores ali para abençoar a vida das nossas crianças. É o que nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o primeiro texto que nós lemos aqui, nós vemos Deus chamando Jonas e incumbindo a ele uma tarefa de ir à cidade de Nínive para proclamar a palavra e para confrontar aquela palavra com o pecado que eles estavam vivendo. Talvez para muitas pessoas aqui pode até ficar pensando: mas Deus mandou Jonas para Nínive para poder falar do amor dele para aquelas pessoas que estavam ali, envolvidas de uma forma muito profunda com o pecado. Por que que Jonas então não foi àquela cidade, não obedeceu à voz do Senhor, ao mandado do Senhor? Queridos, às vezes é muito fácil a gente olhar assim e querer julgar, né? Mas se nós formos estudar um pouquinho acerca do contexto ali da cidade de Jonas, nós vamos ver que, ou melhor, da cidade de Nínive, nós vamos ver que aquela cidade era uma cidade sanguinária.
Era uma cidade que verdadeiramente matava os profetas que iam ali para poder pregar e para poder declarar as falhas, os erros que eles estavam vivendo. Era uma cidade que torturava as pessoas que iam anunciar outros ensinamentos de outros deuses que não eram os deuses deles. Dizia até que aquele povo, eles cortavam as mãos, cortavam os pés, cortavam as orelhas, perfuravam os olhos, arrancavam o nariz e faziam pirâmides com as cabeças das pessoas que ali contrariava o seu modo de pensar. E eu acredito que Jonas, conhecendo a história, ele então disse: misericórdia, né? Eu não vou para esse lugar. Eu vou caçar um rumo de sair fora, dessa incumbência, porque isso é muito para mim. Isso é coisa demais para mim. Só que nós, talvez diante desse relato, a gente pode até entender um pouquinho, o lado de Jonas, Ele fala, não, até que ele está certo, não estava muito errado não, em ter procurado um outro caminho. E como a gente sabe, ele resistiu, ele não foi, ele procurou, ao invés de ir para Nínive, ele comprou uma passagem e ele foi para Tarsis. Irmãos, era o oposto. Tarsis era para cá e Nínive era para lá. E ele teve que praticamente atravessar o mar Mediterrâneo. E a gente sabe, a história, o texto fala que ele então comprou uma passagem, entrou no navio, mas ao invés de ir para onde ele tinha que ir, ele pegou um outro destino e em um determinado momento houve então uma tempestade. Quem foi que mandou aquela tempestade sobre aquele mar? Quem foi? Deus, guarda isso aí. Foi Deus. Então, houve uma tempestade, Deus enviou uma tempestade porque havia um propósito, Deus tinha um propósito. Na verdade, quando Deus chamou Jonas para ir a Nínive, Deus tinha um problema. Que era o quê? Era anunciar as verdades a Nínive. Era fazer com que aquele povo convertesse ao Deus verdadeiro. Só que quando Jonas, ele tomou um outro rumo, Deus deixou de ter apenas um problema, ele passou a ter quantos problemas? 2 problemas. Que era Nínive e era então ter que pegar esse profeta de jeito e fazer com que ele cumprisse o chamado. Então Deus agora ele estava com 2 problemas. E então Jonas pegou o navio, foi, e diz que em determinado momento ele foi ali para o porão do navio e dormia tranquilamente. Sabe, eu não sei se Jonas, na verdade, ele estava muito preocupado. Eu acho que ele estava até assim, eu consegui me livrar, Eu consegui me livrar desse problema, porque para ele também isso aí era um problema. E ele estava tão tranquilo, irmãos, que ele foi para o porão e a Bíblia diz que ele dormia profundamente. A gente sabe que quando a gente tem alguns problemas, a gente passa por alguma circunstância difícil, a gente às vezes perde o sono, a gente não dorme direito, Ou Jonas ele era muito tranquilo, ou era muito irresponsável, ou ele estava assim, achando que o negócio já estava resolvido, Mas só que Deus, Ele está com o olho dele sobre a nossa vida. Ele olha para nós. Quando Ele nos incumbe de algo, Ele espera que nós venhamos cumprir aquilo que Ele nos determinou a fazer. E então, eu creio que Deus olhou para aquele homem e falou, você está achando que você vai se esconder de mim aí
nesse porão desse navio, né? E aí o que ele fez? Deus começou a chacoalhar o mar, né? Deus começou a sacudir o mar. E aquele navio começou a balançar, e aqueles marinheiros começaram a ficar desesperados, preocupados: o que nós vamos fazer? Porque nós vamos morrer. E eles clamavam aos seus deuses, eles jogavam as bagagens fora, até que eles deram por fé que havia mais um passageiro, e esse passageiro estava ali naquele porão, e eles vão ali naquele porão e dizem: olha, você está aí dormindo, nós estamos nessa angústia, nesse sofrimento, estamos prestes a morrer, clama também ao seu Deus, para que, quem sabe, Ele nos responda. E eles então lançaram sorte, como a palavra do Senhor diz, e a sorte caiu sobre Jonas. Sabe, irmãos, a primeira coisa, quando Deus tem um propósito na sua vida, não adianta você correr, não adianta a gente querer fugir do propósito de Deus. Ali no encontro a gente falou muito sobre propósito. Infelizmente há muitas pessoas que, mesmo estando na igreja há 1 ano, 2 anos, 5 anos, eles ainda não descobriram o propósito, né, de Deus na vida deles. Existem coisas, existem propósitos de Deus para nós que é muito claro, irmãos, que basta aceitar Jesus que eles já vão ser revelados para nós. A primeira coisa que a palavra do Senhor nos mostra acerca do propósito de Deus para a nossa vida é aquilo que está lá em Mateus, no capítulo 28, do versículo 19 em diante, quando a palavra do Senhor diz: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe, e essa última parte, quando Jesus fala para os seus discípulos: olha, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós vemos que o Deus que nós servimos não é um Deus irresponsável de jogar você na fogueira, de jogar você numa situação de dificuldade e dizer para você: agora você se vira. Não, Ele diz: olha, vá e eu vou com você. Sabe, porque a obra de Deus, ela é feita por fé. Quando Deus, Ele faz algo, quando Deus quer que nós façamos algo para Ele, Ele não apenas nos lança ali. Primeiro, Ele sabe que nós somos capazes de fazer. Ele sabe que quando Ele nos envia, é porque Ele vê em nós uma capacidade. Em segundo lugar, é porque nós não faremos sozinhos. Ele vai estar conosco. É assim como Jesus diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Jonas era um homem de Deus, era um profeta de Deus. Mas eu acredito que diante de tamanha missão, tamanha circunstância que ele começou a viver ali, eu acredito que o medo falou mais alto no seu coração. Sabe, irmãos, há um ditado, não sei se é um ditado, mas é uma palavra que às vezes a gente ouve, que quando Deus tem um projeto, e Deus envia você a realizar esse projeto, Ele paga a conta, sabe? Mas quando o projeto é seu e Deus não aprova o seu projeto, quem vai pagar a conta é você. É por isso que nós temos que aprender a levar a Deus em oração. Paulo diz assim: em tudo seja conhecido diante de Deus as vossas petições, através das ações de graças, orações e súplicas. Então, nós precisamos levar e nós precisamos ouvir Deus. Mas Jonas nem precisou orar, porque na verdade Deus o chamou e disse: agora você vai. Sabe, você vai. E lá no outro texto que nós lemos, o Mateus, do capítulo 8, versículo 23 ao 26, nós vemos que Jesus também estava com uma circunstância parecida. Jesus pega um navio e vai atravessar o mar da Galileia, e no meio daquele mar, aquele navio, aquele barco começa a balançar, uma grande tempestade começa a vir,
os discípulos começaram a ficar desesperados e Jesus o quê? Dormia tranquilamente. Veja que há uma semelhança muito grande, né? E aí os discípulos vão lá, acorda Jesus e falou: Senhor, não te importa que nós vamos perecer? O Senhor está aí dormindo. E Jesus então sai e ordena o vento, ordena o mar, e tudo faz o quê? Bonança. Irmãos, quem que mandou aquela tempestade ali no mar da Galileia? Quem foi? Hã? Não. Não se sabe quem foi, mas provavelmente foi o próprio inimigo. Sabe? Porque uma é que no lado de Jonas, Jonas estava debaixo de uma desobediência. E do lado de Jesus, Jesus estava indo para cumprir o chamado. E ele estava tranquilo, porque ele estava indo para fazer aquilo que o Senhor havia chamado ele para fazer. Porque lá do outro lado, irmãos, havia um endemoniado chamado Gadareno, que tinha uma legião de demônios. Sabe, uma legião de soldados romanos era 6.000 soldados. Então, quando se fala em legião, provavelmente havia naquele homem em torno de 6.000 demônios. Era muito demônio, irmãos. Eu acredito que a tarefa, a batalha que Jesus iria enfrentar ali, não era menor do que a de Jonas. Por que, pastor, que não era menor? Porque o Deus que estava mandando era o mesmo. Sabe? Eu até ia contar uma experiência aqui de uma peça que nós temos no encontro, mas não vou contar não, porque... Então, o Alex lá, sempre o Alex é o Jesus, é o Espírito Santo, eu não sei porquê, né? Da próxima peça você vai ser um dos de lá, viu? Então, o Alex ali é o Espírito Santo, e os inimigos do outro lado, ele falou assim: olha, pastor, eu sozinho contra esses aí tudinho, né? Que na peça tem os inimigos, né? Eu falei: não, mas você é Deus, você é o Jesus, você é o Espírito Santo, e você é tudo, isso aí para você não é nada. E é isso, irmãos, que a gente tem que entender, porque Jonas, ele precisava, o que eu acredito é que naquela hora, diante do histórico daquela cidade, Jonas se amedrontou, e o medo dele falou mais alto, porque ele sabia quem era Deus, ele sabia que ele não era capaz de fazer, mas era Deus que iria fazer através dele. Sabe, quando Deus diz para você, você pode ter a plena convicção de que Ele vai fazer através de você. Você não precisa ter medo, irmãos. Sabe, você, como o título da mensagem, você não é o problema, você é a solução. Como assim eu sou a solução? É porque Deus usa pessoas. Deus, ele poderia fazer sozinho. Deus, ele poderia apenas dar uma palavra e dizer para o povo: converte todo mundo, e todo mundo converter. Mas a palavra do Senhor também chega a dizer que os anjos desejaram pregar o Evangelho, mas não lhes foi dado, não foi dado a eles esse privilégio, mas foi dado a nós. E por que é que nós não somos o problema, nós somos a solução? Mas eu acredito que nós passamos a ser solução a partir do momento que a gente entende. Se nós fizermos como Jonas, não entender o propósito e não acreditar que o Deus que nos convocou é maior do que toda circunstância, nós podemos cair no mesmo erro que Jonas. Então, a igreja do Senhor, ela está aqui na terra para trazer a resposta. Ela está aqui para trazer a solução do coração de muitas pessoas. Mas como assim, pastor? A Bíblia fala lá em Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante: ide, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será
condenado. Coloca o outro versículo aí. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Veja só, irmãos. Deus está falando isso aqui para anjos? Deus está falando isso aqui para homens que nele acreditam, que nele confiam, que se entregaram a Ele. Veja que nós somos a resposta, nós somos a solução, porque Deus está dizendo, eu quero usar vocês. Em meu nome, não é no seu nome, não é do jeito que você quer, mas eu estou convocando vocês, eu estou alistando vocês, e eu estou dizendo para vocês, vá. E no meu nome. Por que no meu nome? Porque lá em Filipenses, no capítulo 2, lá fala o seguinte, que ao Senhor, a Jesus, foi dado um nome que está sobre todo o nome de Jesus, o qual um dia todos hão de confessar, e todo joelho há de se dobrar diante dele e declarar que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. O nome que está sobre todo nome. Talvez você já teve a experiência de chegar em determinado lugar e dizer, olha, fulano de tal me mandou aqui para fazer isso aqui, ou para pegar isso aqui, ou para, sei lá, o fulano de tal. E aquela pessoa diz, foi fulano, não, então está tranquilo, pode levar, fala para ele que já está resolvido, porque alguém que tinha um nome, mas Jesus, Ele está dizendo aqui, em meu nome, um nome que está sobre todo o nome, não tem outro nome acima do nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. O diabo sabe e reconhece esse nome, ele sabe que nesse nome tem poder, esse nome tem autoridade, e esse nome todos os demônios têm que se curvar diante dele. E a nós foi dado a autoridade. Então entenda nessa noite, você não é o problema, você é a solução. Só que tem gente que insiste em ser um problema. Quando é que você se torna um problema, irmãos? Quando você não acredita, quando você quer recuar, quando você, ao invés de ir para Nínive, você quer ir para Tarsis. Quando Deus manda você para a direita, você quer ir para a esquerda. Mas se você ouvir atentamente a voz do Senhor, e você se dispor a obedecer o Senhor, você não vai ser problema, você vai ser a solução. Ainda que, aparentemente, ainda que diante dos seus olhos, a circunstância pareça ser difícil, pareça ser impossível, mas saiba, não é você que faz, é Ele. Irmãos, a Bíblia nos diz que a mensagem da cruz, ela é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, ela é o quê? Poder de Deus. É o poder de Deus. A mensagem da cruz, ela salva, ela transforma, ela liberta, ela restaura, ela dá vida. Porque ela tem poder, essa palavra tem poder. E eu sou um instrumento, você é um instrumento de Deus. Então, em meu nome, diz Jesus, falarão nova língua, expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Vocês já pararam para pensar, irmãos, o poder, a autoridade que a igreja tem? E quem é a igreja aqui? Quem é a igreja, diga amém. Então, as suas mãos são mãos que curam, as suas mãos são mãos que saram, a sua boca é boca que profetiza a vitória, os seus pés é os pés que conduzem, que leva a mensagem do Evangelho. Então os seus ouvidos são ungidos para ouvir a palavra, e para que essa palavra gere fé no seu coração, e você se torna um poder nas mãos de Deus.
E por que é que muitas vezes há muitos que recuam? Nós não somos, lá Hebreus 10, 38, se não me engano, diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Todavia o meu justo viverá pela fé, se retroceder nele não se compraz a minha alma. O próximo. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que avançam. Que avançam. Porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Aquele que vai e de repente ele diz, olha, sabe, eu acho que não vale a pena. Não, com Jesus sempre vale a pena. Nós temos que acreditar. Irmãos, muitas vezes Deus ele vai incumbir você de uma tarefa que às vezes nem sempre você vai entender. Paulo ele dizia lá em Atos capítulo 20, ele diz, olha, eu agora estou indo para Jerusalém. Eu não sei o que me espera ali, a não ser aquilo que o Espírito Santo, de cidade em cidade, ele me revela, que o que me aguarda, na verdade, será o quê? Cadeias e prisões, açoites. Mas ele dizia, em nada tenho a minha vida por preciosa. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o propósito, o chamado de Deus na minha vida. Sabe, às vezes nós estamos colocando outras coisas acima do chamado de Deus. Às vezes nós colocamos o nosso bem-estar, o nosso conforto. Nós temos ouvido um evangelho por aí o evangelho da facilidade. O evangelho que você não precisa fazer nada. O evangelho que diz, vem, você dá uma oferta boa e você adquire a sua bênção. Vem, você participa de 7 cultos na quarta-feira e a sua vitória está garantida. Não, irmãos, isso não existe. Isso para mim, posso até estar errado, mas isso para mim é macumba gospel, sabe? Macumba gospel. Não existe isso. Leia na Bíblia, só porque Deus é o Deus de estratégia. Agora, porque Deus mandou rodear Jericó 7 vezes, e ele iria derrubar as muralhas, agora tudo é 7. Ele mandou ter um mistério nesse negócio, então vai fazer tudo 7 agora. Né? Não tem nada a ver, irmãos. Se Deus falou, é uma coisa, mas se eu estou inventando isso porque lá em Jericó aconteceu, aí é outra coisa, aí é coisa de homem. E a palavra de Deus ainda fala, cuidado, para você não dizer que eu disse quando eu não disse. Isso é perigoso, irmãos. Deus dizendo, olha, cuidado, não fique dizendo que eu falei quando eu não falei. A gente vai prestar conta. Então, a Bíblia ela é clara, nós não precisamos inventar coisas. Eu estava dizendo para alguns irmãos que hoje tem igreja de todo jeito. Você pode escolher a igreja que você quiser. Tem a igreja que diz, desse lado é só a elite. Né? Os plebeus são de cá. Aí, dali, durante o culto, serve um cafezinho, né? Uma água. Vocês ficam na vontade. Se quiser, vai tomar lá fora. Irmãos, isso não é de Deus. Diz que um pastor, né, um cantor famoso aí, se converteu na igreja dele. E alguém, entrevistando aquele pastor, disse, como que é ser pastor de uma estrela? O pastor falou assim, não estou entendendo. Não, é porque o cantor fulano converteu aí na igreja do Senhor.
Não, mas ele não é estrela. A única estrela aqui chama-se Jesus. É Jesus. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Tudo é igual. Um dia, quem chegar no céu, nós vamos ser tudo igual. Não vai ter quem é melhor, quem é feio, bonito, amarelo, branco, não. Sabe? Até porque, irmãos, esses irmãos gordo, barrigudo aí lá no céu, vai ter esses irmãos gordo, barrigudo aí não. Vai ser tudo esbelto, né? A esperança para vocês, né? A Cristiane fica rindo ali, olhando para mim, eu não sei o que ela está indo. Está igual a música da Ana Paula, né? A esperança para o perdido. Então, a esperança, irmãos, para aqueles irmãos que são feios. Cadê a Roberta? Então, lá no céu vai ser tudo igual, irmão. Não tem isso, eu fui cantor lá na terra, Senhor. Eu preciso de um lugarzinho aqui para mim melhor, para me cantar, apresentar. Não. Lá nós vamos viver num lugar aonde nós vamos estar adorando a Deus lá dia e noite, amém? Misericórdia, irmão. Vocês têm que orar, irmãos. Vocês têm que ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Não é dia e noite, irmãos. Lá no céu não tem noite. Lá, o próprio Deus, Ele é a luz. Então não tem noite lá não. Então, queridos, mas aqui, Mateus 5,13, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Você não está aqui para fazer com que a vida do outro se torne mais treva do que é, não. Você está aqui para ser a solução para a vida dessa pessoa, porque você é luz. Nós precisamos entender que eu não preciso inventar moda para poder atrair pessoas, não. Até porque tem pessoas que às vezes eles saem de um lugar, vai para o outro, procurando alguma coisa, porque ali está assim diferente, é um negócio assim diferente. Mas o negócio diferente não satisfaz, irmãos. O que satisfaz é a verdade, é a palavra. Você não precisa inventar moda, basta você pregar a palavra, porque na hora que o negócio diferente não surtir mais efeito, a pessoa vai vir para onde tem a palavra. Sabe, Jesus falou para a mulher samaritana: olha, se você soubesse quem é que me pede, dá-me de beber, tu me pedirias, e eu te daria água viva. E eu estava dizendo aqui na quarta-feira, nós tínhamos aqui mais ou menos umas 40 pessoas, né, na reunião de intercessão, né, Sérgio? Nós estávamos orando, e Deus estava, né, fluindo aqui nesse lugar. E eu estava dizendo que as pessoas, elas ouvirão que aqui nesse lugar há uma fonte de água viva transbordando, e elas dirão: eu vou ali beber dessa água. Não é ver a coisa diferente, não é ver um louvor louco, não é ver um culto que... Não. Há uma água viva, fluindo. Sabe, não é um culto rave, mas é um culto voltado para o Deus vivo, né? Onde nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Então, irmãos, Jesus falou para Jonas: tu não vai escapar de mim não, cabra. E ele então manda aquela tempestade, e depois que os marinheiros ali descobrem que ele era o problema,
que a pessoa faz quando acha, né, o problema da coisa? Eles querem se livrar do problema, né? Ainda bem que ele foi consciente. Olha, eu sou o problema, pode me jogar no mar, vou morrer mesmo. De todo jeito eu vou morrer. Se eu fosse lá para Nínive, eu ia morrer também, então vou morrer aqui nesse mar. Mas eles jogaram Jonas lá na água. Aí Deus falou assim, está dando certo, todo meu projeto está dando certinho, vai cumprir. E Deus então manda um expresso, né, aquático, para poder pegar Jonas e dar uma carona para ele. Só que não era mais para Tarso, ele deu meia volta, né? Porque Deus está no governo de todas as coisas, irmãos. Ele está no governo da sua vida, Ele está no governo da minha vida, Ele está controlando toda a circunstância, e por isso eu preciso crer que Ele é Deus. Então o submarino que pegou Jonas, né, o grande peixe, vai e vomita ele lá nas praias de Nínive. E ele disse, agora, já que eu vou morrer mesmo, então eu vou pregar, né? Já que o negócio está feio mesmo, eu vou morrer de todo jeito, pelo menos eu prego. E ele pregou. E o povo converteu. E o rei converteu. E o povo ficou tão crente que o rei falou assim, agora todo mundo vai jejuar. Até os jumentos, até os animais, todo mundo vai jejuar, até os bichos. Sabe, irmãos, olha aí, não foi fácil. Por que a gente complica as coisas quando Deus fala para a gente fazer algo? Porque a Bíblia diz que eu tenho que pregar o Evangelho. Eu não tenho que converter as pessoas. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se ele não convencer, muito menos você, muito menos eu. É ele que convence. Então, Jonas foi lá e anunciou e todo mundo converteu. E o rei disse, agora nós sabemos que o Deus desse homem aqui é o Deus verdadeiro, e agora nós vamos jejuar para Deus nos perdoar, para Deus restaurar a nossa vida, e agora desde os animais, tudo vai converter. E eu te pergunto, em qual dos barcos você gostaria de estar? No de Jonas ou no de Jesus? Em qual das tempestades você gostaria de estar? Fala para mim, 1, 2, 3. Hã? Fala alto, gente. Por quê? Só porque estava Jesus lá no barco, é? Ah, vocês é bonitinho, né? Está lá no barco de Jonas, vocês não queriam não, né? E por que vocês queriam estar lá no barco de Jesus? Hã? Sabe, irmãos, Davi, ele não era bobo não, Davi era um rei esperto. Apesar dos pesares, né? Certa vez Davi, foi feita umas propostas para Davi. Você quer cair nas mãos do seu inimigo? Você quer passar por isso? Ou você quer cair nas mãos do Deus vivo? Né? Aí Davi, ele deu uma resposta para Deus. E aí eu lembrei que lá em Hebreus capítulo 10, se não me engano, versículo 31, coloca aí para mim, para ver se é. Hebreus 10, 31. Se não for, não é, né? Olha aí. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Jonas estava ali numa tempestade que havia sido Deus que enviou. Jesus estava numa tempestade que era o diabo que havia feito com que ela acontecesse. Até porque o mar da Galileia é muito tranquilo, não tem ondas, é um lago, né? Fala mar da Galileia, mas ele é um lago. Aí
Então o que acontece? Se eu estou numa prova que Deus está permitindo, quem é que pode me livrar dessa prova? Só Deus. Mas se é Ele que está permitindo, eu vou ter que aguentar até o fim. Agora, se é no barco de Jesus, ele estava numa prova, passando por uma tempestade que era um inimigo, era algo sobrenatural que estava acontecendo ali da parte do inimigo. Então era fácil. O próprio Jesus resolveu o problema, né? Chegou ali, olha, quieta, para com essa brincadeira aí, volta tudo ao normal e vamos continuar a viagem. Cessou. Porque quando é o diabo, irmão, é melhor cair na mão do diabo do que cair na mão de Deus. Porque do diabo a gente ora, Deus repreende, vai embora os capeta, porque no nome de Jesus há poder para repreender esse mal. Agora, e se cair na mão de Deus? Está lá, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então seja um filho obediente. Entenda, não queira dar trabalho para Deus, irmão. Não queira dar trabalho para Deus. O que tem de irmão querendo dar trabalho para Deus? Né? Deus já tem tanta coisa para fazer e você sabe que você não precisa dar trabalho para Ele, ainda quer complicar as coisas. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, porque se Deus começar a te provar, irmão, você pode espernear do jeito que for, não tem quem te tira dali. Mas se é uma luta qualquer, se é o inimigo que está se levantando contra você, você pode fazer como fez Jesus. Você tem autoridade, você tem o Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que a nós foi dada autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada absolutamente nos causará dano. Porque Mateus 28 que nós lemos, né, do versículo 18 em diante, Jesus ele diz: toda autoridade me foi dada. Mas depois ele diz para nós: eu vos dei autoridade. A gente só pode dar aquilo que tem. Jesus tinha toda a autoridade. E aí ele fala para os seus discípulos: então agora eu dou a vocês autoridade. Ele não deu toda, porque se ele desse toda a autoridade também, ele iria ficar sem, né? Mas ele está dizendo: eu dou a vocês autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. E quando Jesus enviou os seus discípulos para poder pregar o Evangelho, para poder ir anunciando a palavra, os discípulos voltaram se alegrando, dizendo para Jesus: Senhor, até os demônios se nos submetem. E Jesus disse para eles: não vos alegreis, porque os demônios se submetem a vocês, mas alegreis antes, por saberem que os vossos nomes estão escritos no céu. Sabe, essa é a nossa alegria. Se o meu nome está escrito no céu, irmãos, eu tenho autoridade para expulsar o demônio. Se o meu nome está escrito no céu, eu posso orar pelo enfermo, ele pode ser curado. Se o meu nome está escrito no céu, eu vou falar da palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o meu nome está escrito no céu, eu sei, tenho a plena convicção de que eu sou filho e um dia eu vou morar lá no céu com o Senhor. Sabe? E a nossa eternidade, ela não começa lá. A nossa eternidade já começou no dia em que nós aceitamos a Jesus. Então, aqui nós já começamos a nossa eternidade. Então, você está olhando para alguém que é eterno. E eu estou olhando para um bocado de gente também que é eterno. Então, irmãos, vocês, só o corpo aqui que é temporário. Mas vocês já começaram a viver a eternidade que o Senhor deu a vocês. Então, acredita nisso, irmãos. Não queira fazer como Jonas. Não queira fugir do propósito. Não queira fugir do chamado.
Eu sei que Deus tem chamado muitas pessoas aqui para fazer algo mais. Fazer algo mais. Talvez ser um anfitrião de célula, talvez ser um líder de célula, talvez cantar no louvor, talvez ser um diácono, não sei. Talvez cuidar das crianças. Mas alguém diz, mas já pensou eu sendo anfitrião de célula? Essa meninada chegar lá em casa, subir no sofá, sujar o meu sofá. Irmãos, se o seu sofá está acima da vontade de Deus, cuidado, hein? Cuidado, tu pode ficar sem sofá. Não estou jogando praga não, só estou dando um alerta aqui. Só estou falando aqui. Quando a gente abre as portas da casa para termos uma célula, para recebermos a célula, nós estamos recebendo a arca do Senhor. E quando a arca do Senhor ela entra dentro da nossa casa, há prosperidade, há bênção. Não foi assim que aconteceu com a arca quando ela entrou lá na casa de quem, pastor Hermes? Obed-edom. Eu sabia, eu só queria saber se você sabia. Porque lá em Israel nós ficamos lá nesse lugar de Obed-edom. Mas é assim, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós não venhamos retroceder, porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Há um hino da época ali do pastor Danildo, do pastor Dani, que dizia: quantos que corriam bem, hoje longe de nós vão, né? Não deixa o diabo te lançar uma cilada e você cair nela, não. Levante-se na autoridade do nome de Jesus. Você tem autoridade. Fala para a pessoa que está do seu lado: você tem autoridade, irmão. Você tem poder. O Senhor nos chamou. Não foi um homem qualquer que nos convocou. Foi o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses. Amém? Não, só de pensar nisso eu já imagino. Eu não sou qualquer pessoa, eu não sou pouca coisa não, irmão. Larga desse espírito de autocomiseração. Na hora que eu acho que eu estou terminando, o negócio começa de novo. Então, larga desse espírito de autocomiseração. Você é especial. Amém? A Bíblia diz que você é a menina dos olhos de Deus. Que Deus nos abençoe e nos faça entender mais e mais acerca do propósito dele na nossa vida. E não importa qual seja o propósito, qual seja o chamado, aquilo que ele está falando para você fazer. Se você tem plena convicção de que é ele, pode ir, que ele vai fazer, tá? Pode ir que ele vai pagar a conta, ele vai sustentar, ele vai abrir as portas. O povo estava lá clamando, né, no ouvido de Moisés lá, e Moisés falou: Senhor, eu não aguento mais esse povo aqui não, murmurando desse jeito. E ele: Moisés, eu também não estou aguentando você mais não. Fala para esse povo marchar, Moisés. Só marchar. É, irmãos, e eles decidiram marchar e Deus abriu o mar. Aquilo que nós podemos fazer a gente faz, mas aquilo que a gente não pode, Deus faz. Eu preciso crer nisso. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Irmãos do louvor. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Talvez hoje mesmo você está aqui e entrou aqui vivendo uma circunstância, uma situação delicada, difícil, e até perguntando: Senhor, por
que eu vou fazer? O que eu devo fazer? Sabe, uma palavra do Senhor para você nessa noite. E Ele diz para você: creia que eu posso. Creia que eu posso. Creia que eu vou fazer. Porque eu sou Deus. Não olhe para as circunstâncias. Pedro, ele estava caminhando sobre as águas, mas de repente ele tirou os olhos de Jesus e começou a reparar os ventos que estavam soprando forte, e ele começou a afundar. Quando a gente olha para as circunstâncias, para os problemas, a tendência é a gente olhar e ver que os problemas, eles são enormes, são maiores do que aquilo que a gente pode suportar. Mas uma coisa é certa: eu não posso dizer para Deus o tamanho do meu problema, mas eu preciso mostrar para esse problema o tamanho do meu Deus. Porque o nosso Deus, Ele é maior do que qualquer problema, do que qualquer circunstâncias. Deus, Ele é maior. Deus é aquele que diz ao mar, que diz ao vento: acalma-te, e tudo faz bonança. Deus é aquele que diz, assim como Ele disse para Jairo: não temas, crê somente. Não temas as más notícias, mas crê somente. E nessa noite, o Espírito Santo sopra em alguns corações aqui o refrigério que você precisa nessa noite. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é maior do que tudo. Senhor, toca em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, venha abençoar os corações. Que o Senhor venha, ó Deus amado, olhar, ó Deus, para as necessidades aqui nessa noite. Eu acredito, Senhor, que essas pessoas, elas creem em Ti. A Tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas ela também diz que todo aquele que se aproxima do Senhor deve crer que o Senhor existe. E o Senhor se tornará galardoador daqueles que Te buscam. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e é a convicção daquilo que a gente não pode ver.